Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê de volta para mais um vídeo neste canal maravilhoso. Hoje eu vim trazer pra vocês um desafio que eu vi lá no canal do Vitor Almeida, do Geek Freak. Ele fez esse vídeo, na verdade é o desafio original, o dele. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você ir lá assistir ao vídeo dele, que ficou intitulado como a Batalha dos Gêneros. A ideia é que basicamente a gente pegue dois livros do mesmo gênero que a gente leu mais recentemente e faça, né, uma batalha entre os dois. Ele usou ali os termos salvar e queimar, alguma coisa assim. Eu acho que queimar pra mim vai ser um termo muito forte, porque tem livros aqui que eu não vou ter coragem de queimar, mas que eu vou ter que escolher entre um e outro, né? Então eu só vou usar aqui os termos salvar e não salvar, porque daí a minha consciência fica mais tranquila. Como eu falei, então, o link do vídeo do Vitor vai estar aqui embaixo no box de informações, assim como as resenhas dos livros que eu for mencionando e também o link para compra de cada um desses livros. Comprando pelo meu link você me ajuda muito, com uma pequena comissão, pela qual eu já agradeço. E vambora lá para esse desafio. Eu listei aqui os gêneros dos livros que eu li mais recentemente, né? Tem livros de gêneros que o Vitor, por exemplo, leu que eu não li, então assim, eu vou pegar mais os que eu li mais recentemente mesmo e fazer a batalha com os dois livros mais recentemente lidos de cada um desses gêneros. E eu vou começar com uma subdivisão literária que não é nem necessariamente um gênero, que são os clássicos, né? Muita gente se refere aos clássicos como um gênero literário, mas ele na verdade é uma classificação, eu diria assim, literária, né? Então aqui eu coloquei os dois clássicos lidos recentemente. O primeiro deles foi o mais recentemente lido, foi Mulherzinhas, que é um clássico da literatura norte-americana. E antes desse eu tinha lido Meu Pé de Laranja Lima, que é um clássico da literatura brasileira. Mulherzinhas se passa lá mais pro final do século XIX, se eu não tô enganada, se eu não me engano é isso. E o Meu Pé de Laranja Lima já é mais no século XX aqui no Brasil. E acho que quando esse vídeo aqui for ao ar ainda não vai ter saído o meu vídeo sobre Mulherzinhas, mas já saiu sobre o Meu Pé de Laranja Lima, vai estar linkado aqui embaixo. Naquele vídeo eu falei o quanto eu amei esse livro, o quanto ele é perfeito, eu não encontrei um defeito nesse livro, ele é maravilhoso, então eu salvo o Meu Pé de Laranja Lima e não salvo Mulherzinhas porque minha experiência com o livro não foi a que eu tava esperando. Eu tive muitos momentos de alto e baixo enquanto eu fazia essa leitura. A primeira, sei lá, as primeiras 400 páginas do livro eu li muito assim, num ritmo muito tranquilo. As últimas 270, assim, foi me arrastando mesmo. Então, assim, de minha experiência, Mulherzinhas não foi o que eu tava esperando. Eu vou falar melhor sobre isso no vídeo, né, específico sobre Mulherzinhas, que se ainda não saiu, vai sair, então você aguarde pra assistir. Mas então eu salvo entre os dois o Meu Pé de Laranja Lima, gente, que é assim, perfeito. Agora vamos para os subgêneros dos romances, né? Eu coloquei aqui romances contemporâneos e os dois romances contemporâneos mais recentemente lidos foram O Inferno de Gabriel e Uma Luz no Outono. E aqui eu entrei num impasse. Por quê? O Inferno de Gabriel não foi um livro que eu achei maravilhoso, perfeito, 100%. E Uma Luz no Outono, apesar de fazer parte de uma série que eu gosto muito, não é o meu favorito da série. E entre esses dois livros, né, especificamente, entre O Inferno de Gabriel e Uma Luz no Outono, eu preferi O Inferno de Gabriel apesar dos defeitos dele. Porque em Uma Luz no Outono eu senti que foi uma leitura um pouco mais arrastada do que O Inferno de Gabriel. O Inferno de Gabriel tem 500 páginas e eu li super rápido, apesar de não ter achado um livro perfeito. Também não acho Uma Luz no Outono um livro perfeito, sabe? Eu tive ali alguns altos e baixos com o livro, apesar de gostar bastante dele também. Então, resumindo, são dois livros que eu gosto muito, mas eu vou ficar com o Inferno de Gabriel pela, sei lá, pela forma como eu fiquei presa na história, sabe? Pela forma como eu fui conduzida dentro da história e devorei o livro. Agora o próximo é a subdivisão dos romances hot, os picantes, os eróticos. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não leio muitos romances eróticos, mas leio sim de vez em quando, principalmente quando eu tô na ressaca, que meu Deus do céu, esses livros tiram a gente da ressaca de um jeito surreal. Pelo menos eu, né? Enfim, falando por mim. E os dois últimos livros que eu li desses subgêneros foram O Querido Vizinho, eu nem lembro mais autores, que é Penelope Ward. A capa vai estar aparecendo aqui. E o outro foi O Solteirão, né? A Morte de um Solteirão, que eu li lá no final do ano passado. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma batalha entre norte-americano e brasileiro, já que A Morte do Solteirão é de uma autora brasileira e O Querido Vizinho é de uma autora estrangeira, se não me engano, norte-americana. E entre os dois eu vou ficar com O Solteirão, porque eu senti que eu me aproximei muito da narrativa da autora, da forma como ela conduziu a história e até mesmo me senti mais próxima dela na forma como os personagens conversavam entre si, sabe? Porque ela faz uso de modo de expressão brasileiro, uso de gíria brasileira, então tudo isso meio que me aproximou mais dos personagens e me fez me sentir mais como se eu estivesse realmente ali próxima deles, sabe? O que não aconteceu com O Querido Vizinho, que foi um livro que eu também li muito rápido, mas que teve, do meu ponto de vista, mais problemas
problemas do que O Solteirão. Eu, inclusive, falo até hoje que A Morte do Solteirão foi o romance erótico, primeiro e único romance erótico que até o momento eu dei 5 estrelas, porque eu senti que a autora se aprofundou bastante em temas que eu acho bacanas e também senti que ela trouxe as características desse personagem, sabe? As vidas deles são muito diferentes de tudo aquilo que eu já tinha encontrado em outros romances. Não tem aqueles clichês de romances eróticos que me incomodam, sabe? Então, por isso, O Solteirão é, assim, o romance erótico que eu mais gostei de ler até hoje e também, entre esses dois aqui, vai ser o que eu vou salvar. Agora vamos pros romances de época. Eu escolhi 2 romances de época, um mais antigo que o outro. E o mais recentemente lido foi Um Caminho para a Liberdade, eu encaixo ele como romance de época. E o outro, anterior a esse, foi o Agora e Sempre, da Judith McNaught. Esse é na Inglaterra, se não me engano, e é mais antigo também. E dos 2 eu escolho Um Caminho para a Liberdade porque eu amo todas as temáticas que a Jojo Moyes trouxe, como ela aplicou isso na história, na vida das personagens. Eu me aproximei demais de todas as mulheres daquela história, me senti realmente muito próxima delas, então assim, foi o meu favorito entre os 2 com toda certeza. Agora vamos lá pros thrillers, né? Tem 2 thrillers aqui que eu li recentemente. O primeiro, né, o mais recentemente lido, foi A Mulher na Cabine 10, e antes disso foi o Bodas de Sangue. São 2 livros, assim, médios, sabe, intermediários pra mim. Eu não achei nenhum deles assim, oh meu Deus, mas entre os 2 eu prefiro, sem sombra de dúvidas, o Bodas de Sangue, porque A Mulher da Cabine 10 teve pra mim muitos problemas que, assim, o livro pra mim só engatou mesmo lá nos 60% do livro, sabe? Enquanto Bodas de Sangue foi um livro que manteve ali a sua linearidade, mas que o final pra mim não foi o final que eu teria imaginado. Então, Bodas de Sangue pra mim é o melhor entre esses 2. Agora a gente vem com fantasia e aqui eu tô com a corda no pescoço, porque são 2 livros de fantasia que eu gostei demais e são 2 livros que eu fiz publi editorial aqui pro canal. Então, assim, eu me sinto muito dividida. O primeiro foi A Esposa do Rei, da Miriam Okuno, e o segundo foi O Além da Terra Secreta, do P.G. Hadley. Eu gostei muito dos 2 livros, são 2 livros com temáticas bem diferentes, né? O Além da Terra Secreta vai ter um aprofundamento, assim, em questões mais, eu diria, científicas, porque o autor vai mergulhar ali no universo dos sonhos, né? Vai trabalhar o universo dos sonhos na vida desse personagem. E A Esposa do Rei, por outro lado, é uma fantasia um pouco mais, eu diria assim, fantasiosa, apesar de ela também, né, de a autora também trabalhar com temas científicos para explicar essa fantasia. Mas se eu fosse escolher entre um dos 2 pra salvar, assim, e aqui eu entro no impasse, porque eu não tenho preferência por nenhum dos 2, eu acho os 2 igualmente bons, assim, eu devorei os 2 da mesma forma. Mas se eu tivesse que escolher entre um dos 2, eu acho que eu iria com O Além da Terra Secreta pelas reflexões que ele me causou ao longo da leitura, sabe? Apesar de em A Esposa do Rei ter sido uma leitura muito mais fluida, muito mais, eu diria assim, rápida de ser feita, sabe? De eu ter me envolvido com os personagens e com toda a situação que a autora trouxe ali. Mas, sei lá, se eu tivesse que escolher entre os 2, eu acho que eu iria pelo Além da Terra Secreta, pela essa questão das reflexões que eu tive ao longo da leitura. Então é isso, gente. Assim, olha, eu já estou tirando a cordinha do meu pescoço. Agora vamos pra distopia. Os 2 últimos livros distópicos que eu li foi O Ano da Graça e O Conto da Aia. O Conto da Aia eu li mais recentemente do que O Ano da Graça. E entre os 2, eu escolho O Conto da Aia. Eu sinto que a autora trabalhou temáticas sociais, enfim, envolvendo, né, a questão feminina mais profundamente. Apesar de, em O Ano da Graça, também ter esse trabalho, né, mais voltado para a questão feminina que a autora traz ali no livro, mas eu senti que foi um livro que teve certas falhas, sabe? Ele não foi um livro perfeito, apesar de eu ter gostado bastante. O Conto da Aia, por outro lado, eu não tenho o que falar sobre esse livro, gente. Maravilhoso. Agora vamos pra ficção científica, gente. Eu recentemente li Matéria Escura, que eu já enalteci aqui pra vocês milhares de vezes. E antes disso, eu finalizei a trilogia Cronos, Viajante no Tempo, Limite no Tempo, enfim, né, da Risa Walker. Eu li os 2 últimos livros, né, antes de ler Matéria Escura. Um trabalha a teoria dos multiversos, outro trabalha a viagem no tempo, né? Eu gosto muito dos 2, gente do céu, assim, eu fiquei muito também, assim, entre um e outro. Mas eu gostei muito de Matéria Escura e de como o autor embasa tudo muito cientificamente. Então eu vou com Matéria Escura.
Acho que também por eu ter lido mais recentemente foi o que ficou marcado em mim, assim, e também por essa questão que eu falei, né, de ele embasar cientificamente numa teoria, realmente, toda a história. Ai, gente, maravilhoso esse livro. E por fim, aqui eu coloquei suspense, que são aqueles livros mais, assim, sombrios, sabe? E os que eu li mais recentemente foram O Mundo Invisível Entre Nós, que é uma antologia da mesma autora de A Menina Submersa, tem vídeo aqui no canal, e depois Vitorianas Macabras, que também é uma antologia de contos de mulheres, né, que viveram na era vitoriana, enfim, que fizeram parte dessa cultura e que produziram, né, histórias, contos naquele período. Eu gostei muito dos dois livros, gente, assim, eu tive experiência incrível com cada um deles, mas eu achei muito incrível como a cultura da era vitoriana foi trazida em Vitorianas Macabras. Eu senti que eu aprendi muito mais sobre esse período, sobre essa época, sobre toda a influência, sabe, que esse período teve na vida de muita gente, como as pessoas viveram nesse período. Eu achei muito interessante. Então eu vou escolher Vitorianas Macabras pra salvar, apesar de eu ter gostado muito de O Mundo Invisível Entre Nós também. Então esse aqui é outro que eu tô com a corda no pescoço, mas é com muito pesar que eu vou descartar aqui O Mundo Invisível Entre Nós. E é isso, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Eu achei muito divertido fazer essa gravação, apesar de estar com o coração assim meio sangrando por algumas escolhas que eu fiz aqui. E eu quero saber se você escolheria o mesmo que eu, se você escolheria diferente, se tem algum desses livros que você ainda não leu, se você quer ler algum deles, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!